Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Marcos. Obrigado. Enquanto vai chegando aí as perguntas, já temos aí algumas, né? Vou guardar a minha para depois, então. Vou começar com a do Roberto Miller, aqui da Tramontina. Como os princípios do Lean Construction podem ser aplicados para reduzir desperdícios e melhorar a eficiência nos processos de uma obra de construção civil? Então, como eu falei, né? Diretamente, né, o benefício direto é a redução de prazo. Né? Quando você consegue colocar a sua obra em fluxo, né, todas as atividades no mesmo ritmo, você elimina todo o desperdício de mão de obra que muitas das vezes fica parada porque uma outra equipe não conseguiu executar sua atividade no prazo correto. Então, eu acho que o benefício, a eficiência, ela vem daí. Né? Você tem um ganho de otimização do recurso que estaria alocado e, no final, você economiza o prazo. E o prazo é dinheiro, né? Porque tem outros recursos indiretos que estão ali também alocados no prazo da obra. E eu acho que você mostrou um negócio aqui, Marcos, talvez tenha passado despercebido, né? Você falou, mas para quem talvez não conheça tanto de construção civil, mas que é algo que a gente batalha bastante na indústria, que é a questão da quebra do lote. Né? Ou seja, você muda lá de fazer um lote de 3, 4 apartamentos para um lote de 1, você agiliza para caramba aí o processo. Né? Acho que esse é um elemento super bacana e que já naquela provocação, né, pessoal, de pensar o de para das coisas é nesse sentido. Né? Quer dizer, o conceito ele é transversal. Né? Esse conceito do lote ele é muito importante. Como eu dei o exemplo ali, o nosso problema inicialmente era ter um lote muito grande. Né? A gente trabalhava numa sequência em X com um lote de 3 a 4 apartamentos. E isso daí era dificílimo você conseguir encaixar o TACT de cada equipe nesse lote mínimo. Né? Quando você reduz o lote, quanto mais você reduz o lote, mais eficiência você ganha no processo. Bacana. Vamos seguindo aqui. Tem uma pergunta do Eduardo, da Randon. Durante os projetos, ocorreram iniciativas de redução de custos juntamente com o Lean Construction? Se sim, quais foram os desafios para manter a qualidade e os prazos? Se houve iniciativas de redução de custos durante os projetos, além da questão do prazo, né? Então, qual foi o impacto disso em termos de qualidade e prazo, se é que teve? Não, a qualidade, a gente parte de um princípio de que segurança e qualidade é superado. Né? Sem isso, a gente nem vai para frente de obra. Então, nada do que a gente estava fazendo lá é pensando em abrir mão de qualidade. E a questão do custo, ela vem muito diretamente relacionada ao prazo. Isso daí é o que reduz de imediato. E o que acontece durante o processo são alguns ajustes e realocações de custo. Né? Então, às vezes, você está com uma equipe que ela está um pouco inchada, vamos dizer assim, e uma outra que está mais deficitária. Então, você realoca o custo para aquela outra atividade, para que aquilo tudo aconteça num fluxo constante. Acho que é essa a maior dificuldade de convencer um subempreiteiro ou um prestador de serviço que está lá e que, muitas das vezes, a gente precisa mostrar para ele, você precisa botar mais 2 pessoas aqui, você precisa tirar um cara dali, e ele não entende o benefício que isso vai trazer. Você agora, na resposta, tangenciou uma das minhas questões, né, que é a questão dos empreiteiros, subempreiteiros, que talvez seja algo que não seja claro para todos aqui, mas vou fazer uma analogia simples, né, como se fosse uma mão de obra terceirizada. Talvez aí, se você quiser depois. A minha pergunta, que não está aqui, mas que era minha, então vou roubar espaço de vocês, pessoal, desculpa, como é que foi a recepção desses caras, né, do processo com a questão do Lean Construction e como é que foi para mobilizar isso, né, porque no final do dia depende deles também quererem comprar a ideia. Então, isso foi curioso, foi bom você perguntar, o Eduardo participou ativamente desse início e muitas das vezes eu tive que meio que ser um garantidor de que o que a gente estava propondo ia dar certo. Né? Então, quando a gente chegou para pedir para um empreiteiro que ele precisava colocar mais tantas pessoas, e ele super resistente por conta do custo, falei, cara, se isso daí não se reverter em produção, eu banco esses caras que você botou a mais aqui. E aí ele ficou super feliz quando veio a primeira medição, porque o aumento da produção, da medição dele, foi mais que 30%. Então, mas não foi fácil, né? Não dá para fazer isso com todos os fornecedores da cadeia. Mas a gente precisava testar isso com ele, né? Que ele era o principal da estrutura. Mas foi desafiador. Com certeza. Tem uma pergunta aqui do Márcio, né? Que é nosso parceiro aí da Produtária, de longa data.
Durante o projeto, foi trabalhada a mudança de indicadores existentes para novos? Se puder falar a respeito com alguns exemplos, né? Foi até uma falha minha de não ter colocado aqui na apresentação. Existe uma etapa gerencial que é a torre de controle, né? Que é onde a gente realmente traz os indicadores mais importantes para a gente estar olhando em nível gerencial semanalmente. Inclusive, era ontem a nossa reunião, eu não pude participar. Mas os indicadores eles não mudam, né? Os indicadores, a gente não alterou tanto assim os indicadores. Só que a gente, dentro da metodologia, a gente deixa eles explícitos de uma outra forma, né? Não é um simples relatório que circula por e-mail, que muitas das vezes fica perdido. É de uma maneira que a gente acabou de ver ali nas fotos, é bem exposto na sala de reunião, de forma que todo mundo que esteja passando ali esteja o tempo todo lembrando, pô, meu indicador de projeto não está bom, eu preciso entregar esse projeto aqui semana que vem. Então, a forma de apresentar o indicador é que a gente mudou bastante, mas eles já existiam. E nessa linha, talvez eu tenha até não explicitado tanto, mas eu imagino que a gente possa explorar um pouquinho mais. Além, obviamente, da questão do planejamento, das próprias metodologias em campo, né? Como é que vocês trabalharam a questão da gestão do dia a dia, né? Teve mudanças com relação a novas rotinas, e aí, obviamente, se conecta com os indicadores, né? Acho que todas essas reuniões aí foi uma mudança, né, nas rotinas. No início, por isso que demanda muito comprometimento da alta gestão. Então, eu praticamente estava presente em quase todas. Hoje eu já não estou em algumas, porque a reunião ela tem os seus donos, né? Então, mas até aquilo ali entrar no sangue e começar a ser realmente repetido semanalmente e ser feito com qualidade, não foi rápido, né? Te levou aí os primeiros 6 meses aí nessa rotina. Então, as rotinas de reuniões foi uma mudança drástica. A rotina da obra, fazer o check-in, check-out, não se fazia, isso não se fazia. Então, é um momento importantíssimo, porque toma 15 minutos da frente de trabalho, onde os encarregados, os principais líderes da frente, ficam em pé mesmo, refletindo se fez ou não fez a atividade que estava programada no dia anterior e por que não fez, e se precisa de ajuda para resolver, para hoje fazer. Então, isso não existia. Perfeito. Seguindo aqui, a gente tem uma pergunta do Rodrigo Nunes, da Legrand. Somos sabedores dos prazos de entrega, mas gostaria de saber como vocês desenvolvem a cultura de segurança no trabalho. Como eu falei, a segurança do trabalho, nas duas empresas, ela é primordial. A gente valoriza muito, né? Não tem como não ser assim. O que a gente vem buscando atualmente é, através das ferramentas e da tecnologia, estar aprimorando mais, né? Então, a gente está, hoje, testando, está em início ainda, vamos começar uns testes de uma ferramenta de inteligência artificial para detectar por câmera situações de risco que estão na frente de obra ou um funcionário que não está usando o EPI adequadamente, e aquilo ali traz para o técnico de segurança da frente ou para um responsável da frente um alerta para que ele possa agir preventivamente. Então, essa parte da segurança empresarial a gente está tentando evoluir usando as ferramentas que já tem, mas a gente nunca deixou de fazer, independente da tecnologia disponível. Perfeito. E é bacana ouvir você falando também dessa inserção de novas tecnologias, né, o que a gente tem aí permeado durante o dia todo em diferentes contextos, e aí mostrando um pouquinho disso também para o pessoal. Nós temos também... Deixa eu ver se não fiz essa pergunta, não. Tem a pergunta aqui do Cassiano Alves, da Vanelise. Como foi falado, né, o ramo da construção civil é um ramo que acaba tendo muita oportunidade, historicamente. E aí a pergunta dele é como lidar, né, com um pouco do que você já falou, mas acho que vale a pena, Marcos, aí a gente ratificar, né, como lidar com o convencimento e a resistência do pessoal à mudança, porque também é um ramo muito tradicional, que tem sei lá quantos anos, né, você pode dizer, mas existe quase desde sempre, né? Então, acho que esse é o grande desafio, é como fazer a construção pensar de maneira diferente, né? É um público muito encaixotado e com tendência de repetir o que faz há anos, né? Você pegar para um carpinteiro e falar que ele podia fazer o trabalho dele de uma forma diferente, não é tão simples, né? Um mestre de obra, que são os grandes acervos vivos que a gente vem trazendo, né? Então, é um desafio. Fazer diferente é um desafio, mas
você tem que patrocinar de alguma maneira, porque no final, quando dá certo, aí o bônus do cara vem diferente, e aí ele começa a acreditar que fazendo diferente dá certo também. Bacana. Vamos lá. Aqui tem uma pergunta do... ou da Muriel, não sei se é o ou a, né? Desculpa aí, da Del. Nós temos, considerando o contexto do canteiro de obras e do perfil dos profissionais, quais são as estratégias usadas para difundir a cultura e engajar eles a adotarem essas práticas mais eficientes? A gente de novo, né, está permeando essa questão aí do engajamento, que é o final da sua fala. Exato. Então, acho que você já falou um pouquinho, mas se tiver alguma outra mensagem que você acha importante aí falar nesse isso. Na construção civil, tudo é muito movido a dinheiro, né? É difícil você convencer o peão lá da obra que o que vai motivar nele é prazo, a motivação dele vai ser dinheiro. Então, o subempreiteiro faturando mais, os funcionários dele que também recebem por produção vão ganhar mais, e aí é isso que faz a roda girar, né? Só que para isso precisa se apostar no primeiro, no segundo mês, né? Eles precisam acreditar que aquele negócio vai render lá na frente. Acho que esse é o maior desafio, né? Convencimento. Perfeito. Tinha uma pergunta aqui que eu acho que eu perdi ela, mas que eu vou tentar parafrasear ela depois, pessoal. Se eu errar, vocês podem me corrigir. Mas que perguntava um pouco sobre a relação do cliente com esse contexto do Lean Construction. E eu queria aproveitar até para esclarecer para o pessoal e para mim também, né? Porque a gente está falando de um consórcio que tem um cliente, que tem um pagador, que é o governo, mas também tem um usuário final, que é a população. Como é que vocês encaram isso? Quem é o cliente? Né? E aí, como é que é essa relação com o Lean Construction nesse sentido? Porque você tem um impacto óbvio, que é a redução do prazo. E, bom, queria te ouvir aí um pouquinho. Não, você falou bem. O cliente principal é a prefeitura, né? Então, vou ser sincero, assim, toda essa parte da entrega do apartamento para trás, eles não valorizam muito, né? Eles valorizam a entrega final. Então, se você entregar o apartamento 2 meses antes, a percepção de valor do cliente aumenta. Do ponto de vista do usuário, eu acho que é a mesma coisa, porque são pessoas muito carentes e que estão há anos no auxílio aluguel da prefeitura, aguardando uma moradia subsidiada. Muitos continuam morando ainda no mesmo local porque não conseguem sair. Então, qualquer 1, 2 meses que você consegue antecipar, de alguma maneira impacta nesse público também. Eles não têm muita noção do que está sendo o resultado desse trabalho, né? São leigos e é admissível entender isso. Mas o cliente também, a prefeitura, eles não valorizam mais a nossa obra por ter o Lean Construction implantado lá. Eles valorizam porque a gente entrega na data comprometida ou um pouco antes. E, no caso, para vocês, tem a questão do recebimento por marcos. Então, se eu consigo antecipar, eu recebo antes, correto? Tem essa questão do fluxo de caixa, que você antecipa seus recebíveis, mas também tem a questão de disponibilização dos próximos recursos da prefeitura. Então, perfeito. Toda máquina pública ela disponibiliza recurso conforme você vai utilizando. Então, quanto mais rápido você utiliza o recurso que você tem hoje, mais rápido volta um outro recurso novo para você dar sequência nas obras. Perfeito. Acho que pelo nosso tempo está tempo para mais uma, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui só para não... Tem 2 questões aqui que vão mais na linha da mão de obra, né, que é do Joanito da Bruning e o Fabiano da Visia. Você comentou aí sobre a questão da qualificação da mão de obra, né, e acho que em algum momento como os desafios, e que tipo de estratégia vocês estão usando para colocar esse pessoal na mesma página com relação ao Lean Construction, né? Porque no final do dia são eles que fazem o Lean Construction na prática. Então, a pergunta é nessa linha, né, de que tipo de ação vocês tomaram para colocar esse povo, né, nos conceitos, né, se teve treinamento, enfim, mas porque no final disso está construindo a cultura de operação enxuta, né? Acho que a maior estratégia, eu acho que a mais assertiva, foi trazer realmente a Produtare para nos ajudar nisso, né? Então, teve uma série de treinamentos desde a gerência da obra até a equipe operacional, claro, adequando o discurso do conceito
de forma até lúdica, para que todo mundo pudesse entender. Então, esses treinamentos aconteceram. Ontem a gente estava conversando, o treinamento da caneta, que é feito lá com os encarregados, lá na gerência, o treinamento das montagens de caixa. Então, eu acho que essa foi o grande passo que a gente deu, porque a gente sabia que a gente tinha um problema, tinha um desafio, mas a gente não sabia muito o como atuar, né? Então, a Produtare ajudou a gente a enxergar isso. Maravilha. 5 segundos. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. A gente não poderia fazer nada do que a gente está fazendo aqui sem a participação de vocês. Marcos, muito obrigado pelo teu tempo, pela dedicação e por destinar esse espaço para nos ajudar a construir esse evento. A salva de palmas, pessoal. Muito obrigada, Marcos, pela apresentação. O André daqui a pouquinho retorna ao palco